Queridos, nós vamos meditar na palavra de Deus, na exposição que começou semana passada em Efésios, capítulo 1. Nossa liderança se propôs a compartilhar com os irmãos e expor Efésios, o livro de Efésios, e certamente vocês já receberam muitas instruções semana passada, quanto ao seu contexto histórico, quanto à realidade de Paulo ao escrever esta carta, quanto à situação de Paulo, que era uma situação de aprisionamento na cidade de Roma. E também os irmãos já meditaram do versículo 1 ao versículo de número 14. Então quero desafiar os irmãos hoje a pensarmos do versículo 15 ao versículo de número 23, do capítulo 1 de Efésios. Nós vamos fazer uma exposição e esperamos fazê-lo ou fazê-la versículo por versículo. Porque de fato estes encontros aqui, o nosso desejo é que sejam encontros que venham elucidar sua mente e o seu coração com relação à palavra de Deus. Então o tema desses versículos, de 15 ao versículo de número 23, é uma oração extraordinária. Então o tema da nossa ministração hoje é uma oração extraordinária. Diz assim a palavra de Deus: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento de Deus, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a sua graça, uma graça para compreendermos a sua palavra. Obrigado porque temos o privilégio de abrir a sua palavra e compartilhar a sua palavra. Por isso, Deus, abrasa a minha boca, enche o meu coração, purifica-o, usa, Senhor, de misericórdia para com teu servo, porque sou pecador, e que eu preciso da sua graça. Ilumina a minha mente, e me dê
a oportunidade de ser porta-voz, tão somente porta-voz, tão somente facilitador da sua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, não dá para dissociar o capítulo 1 de Efésios do capítulo 2 de Efésios. Eu não vou me propor a falar muito sobre o capítulo 2, porque certamente na semana que vem nós estaremos compartilhando. Mas o capítulo 2 elucida claramente o que nós precisamos aprender no capítulo 1. Por quê? Porque o capítulo 2 fala de dois aspectos importantes a respeito da nossa vida cristã. Primeiro, qual é a nossa condição e a nossa posição em Cristo? Qual é a nossa condição sem Cristo e a nossa posição em Cristo? No capítulo 2, versículo 1, Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, antes de nós vivermos uma vida abundante em Cristo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esta é uma palavra forense, ou seja, é uma ação delituosa. Eu transgredi a lei, eu vivi e, por não ter Cristo ainda em minha vida, sob exatamente a escravidão do pecado. Então a minha condição sem Cristo era essa. Mas a partir do momento que Cristo me alcançou com a sua graça, eu recebi a vida, você recebeu a vida, então nós temos a vida eterna. Então essa é a nossa condição, e por causa desta condição, de nós termos e nós sermos do Senhor, a nossa posição agora é de sermos filhos de Deus, e vamos experimentar, não somente aqui, mas na eternidade, a plenitude dessa glória, quando formos glorificados, através do poder de Deus, sobre nossas vidas na eternidade, nós então estaremos assentados diante do Senhor nas regiões celestiais. Esta é a nossa condição agora de lavados pelo sangue do Cordeiro e a nossa posição em Cristo. Agora o capítulo 1 vai nos trazer algo que não trata do aspecto da nossa condição e da nossa posição. O capítulo 1 vai falar sobre quem nós somos em Cristo. Não está falando do aspecto da condição e da posição, obviamente que está intrinsecamente, mas o fato, quando nós queremos saber sobre quem nós somos, então nós temos que olhar para o capítulo 1 de Efésios. Daí há uma palavra-chave para que entendamos o que Paulo está falando a respeito de nós. E está no versículo de número 15, observe o texto, por favor, porque é uma palavra importante, é uma espécie de conectivo que junta o versículo 3 a 14 do capítulo 1 com o 15 a 23. Diz assim o texto, observe: Por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. A palavra-chave aí é por isso. Paulo aqui está dizendo algo importantíssimo. Por esta razão, eu tenho ouvido a fé que há entre vós, e o amor que vocês têm para com os irmãos. Paulo está falando aqui de algo importantíssimo, que tem duas implicações. A primeira implicação é que Paulo está apontando para uma realidade outrora. E qual é a realidade outrora? Está no versículo 3 ao versículo de número 14.
O que Paulo está dizendo é: por esta razão, eu já sei quem vocês são. Vocês foram alcançados pelo Pai eterno. Ele os escolheu antes da fundação do mundo e deu a vocês o seu Filho, Jesus Cristo. Então ele está falando do Pai, o Pai eterno, que nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas há uma segunda implicação nisso. Além desse Pai eterno que nos escolheu antes da fundação do mundo, e ele está falando isso no versículo 3 até o versículo 14, ele também diz que o Filho nos redimiu. Então eu e você fomos redimidos, lavados por causa do sangue de Jesus. Quando eu me rendo a Jesus, eu sou alcançado pela graça de Deus e, portanto, eu e você fomos lavados por este sangue e por isso nós participamos desse ato eletivo de Deus. Mas há uma terceira implicação. Além do Deus eterno que nos escolheu antes da fundação do mundo e enviou o seu Filho para nos redimir de todo o nosso pecado, e principalmente o pecado de morte eterna, Ele nos selou, como diz no versículo 13, em quem também vós, após ouvirtes o evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. O que Paulo está dizendo é que a minha vida e a sua vida foi selada pelo Santo Espírito da promessa. O Senhor nos selou e fez com que nós tivéssemos a garantia da eternidade para a glória de Deus. Você crê nisso? Então Paulo está falando isso, olhando para os Efésios e dizendo: por esta razão, vocês foram eleitos pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso, do Pai, vocês foram redimidos pelo Filho, e vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa. Então essa é a primeira questão que ele está dizendo. A segunda questão é algo que é contínuo no texto. Ele diz que por esta razão, ou por isso, ele então percebe claramente que esses irmãos, eles possuem também algo importantíssimo: fé. Ele, Paulo, olha para esta comunidade e vê fé nesta comunidade. E é interessante isso porque Paulo está escrevendo esta carta na prisão, uma das cartas da prisão, Efésios, Filipenses e Colossenses. E quando Paulo está escrevendo esta carta, eles têm ouvido. A ideia aqui parece que Paulo não conhecia esta igreja, mas isso não é verdade, até porque foi Paulo que plantou esta igreja. O que acontece é que provavelmente passou-se 5 ou 6 anos, e então Paulo escreve para essa igreja. E certamente essa igreja experimentou um crescimento extraordinário. Essa igreja cresceu, essa igreja avançou, e Paulo recebe informações extraordinárias de que houve um crescimento exponencial nesta igreja. Então Paulo não conhecia mais plenamente esta igreja por causa do seu crescimento quantitativo. Mas o fato aqui é que Paulo está dizendo que esta igreja é uma igreja que tem uma vivência pela fé. Mais do que isso, esse é um traço distintivo da igreja. Esse é um ponto importante. A igreja vive movida pela fé. A igreja não é movida por homens, a despeito de os homens serem instrumentos de Deus. Mas a igreja é movida pela fé. E esta igreja de Éfeso, movida pela fé, possuidora desta fé em Cristo, esta igreja então ama os irmãos. E a ideia de amar os irmãos aqui são todos os irmãos que se renderam a Cristo. Ele não faz diferença social, diferença intelectual, ele está olhando para a ação poderosa de Deus sobre esta igreja.
Então esses dois traços distintivos estão muito claros. Uma igreja consistente e que vive uma fé não só salvífica, mas uma fé operante. E uma igreja que ama os irmãos. Então essa igreja é a igreja que Paulo está falando. É a igreja que Paulo está compartilhando. E aí ele diz que nesta igreja e por esta igreja ele não cessa, versículo 16, de dar graças por vós. Aqui começa então algo interessante. Esta oração, se você ler esta oração de Paulo, uma oração extraordinária, você não vai encontrar uma vez sequer Paulo falando, Paulo intercedendo para que bênçãos materiais sejam derramadas sobre a igreja. E é interessante porque é um paradoxo, é uma coisa meio estranha. Por quê? Porque essa igreja está sob uma tensão de perseguição, de tribulação, de enfrentamento e de escassez. Mas Paulo nem sequer traz indícios que ele está orando por riquezas materiais para esta igreja. Paulo ora por riquezas espirituais. E aí, irmãos, eu penso que é o ponto-chave, muitas vezes, que nós precisamos considerar. Muitas vezes nós oramos a Deus para que Deus nos dê tantas coisas. E é legítima a nossa petição. É legítimo que nós peçamos a Deus que Ele venha nos trazer provisão. É legítimo que Ele venha nos socorrer nos momentos da aflição. E essa oração é fundamental e é importante, porque o Senhor nos manda bater e as portas se abrem, buscar e nós vamos achar, e pedir, e o Senhor nos dará segundo a sua vontade. Mas o fato aqui é que Paulo não está falando de riquezas materiais. Paulo aqui está orando para que Deus dê riquezas gloriosas. Paulo está orando para que Deus despreenda o céu com riquezas espirituais para a igreja. Sabe, irmãos, nós precisamos muitas vezes pensar nisso. Porque talvez o que nós estejamos precisando nesse tempo não é só pedir por provisão material, mas principalmente para que o Senhor derrame uma presença gloriosa dEle no nosso meio. Mais do que isso, Paulo não está falando aqui somente de oração sobre pedir riquezas espirituais, mas Paulo está falando dessa igreja que já tinha e era possuidora dessa riqueza. Paulo não está falando de algo para esta igreja que ela não tinha. Paulo está falando para essa igreja algo que ela já possuía. Ela possuía e não tinha compreensão dessa possessão, dessa riqueza extraordinária e poderosa. Então Paulo vai interceder por essa igreja. Essa é a oração extraordinária. E a primeira questão que Paulo faz aqui, como instrumento de intercessão, se no versículo 3 ao versículo 14, nós encontramos claramente Paulo falando dessa igreja ser uma igreja abençoada, com sorte de bênçãos espirituais, agora Paulo vai interceder por essa igreja. E ele começa a intercessão dizendo o seguinte, versículo 17, ele faz menção dos irmãos nas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Isso aqui é muito importante. Ele está pedindo ao Pai da glória, ele está pedindo ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui há uma identificação. Ele não está pedindo a qualquer Deus. Ele não está impessoalizando a deidade de Deus, a divindade de Deus. No sentido de que haviam outros deuses. Não, ele define esse Deus. Ele diz, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Então, o seu Deus e o meu Deus é o Senhor
é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito importante, porque isso autodefine quem é o Deus que nós servimos. Ele é o Pai da glória. É algo glorioso, é algo excelso. Glória aqui é a ideia de encantamento, é a ideia de descortinar as coisas mais profundas e celestiais da eternidade. É o Deus Todo-Glorioso. Ele está falando daquilo que a nossa teologia chama de atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, Deus tem atributos que só pertencem a Ele. Ele é eterno, Ele é imenso, Ele é infinito, Ele é imutável, Ele é onipresente, Ele é onipotente e Ele é onisciente. É esse Pai da glória, é esse Deus Todo-Poderoso que está no nosso meio nessa tarde. Agora, a este Deus, Paulo intercede pelos irmãos, Paulo intercede pela igreja. E a primeira questão aqui é que ele intercede para a igreja de Éfeso ser uma igreja que seja possuidora de um espírito de sabedoria. Que o Espírito de Deus dê à igreja um espírito de sabedoria. A palavra-chave aqui é discernimento espiritual. Paulo não está falando aqui de intelectualidade. Paulo não está falando aqui de conhecimento cognitivo, de absorção de conhecimento. Ele não está falando de algo racional. Paulo está falando de algo que começa aqui, mas vem ao coração. É mente e coração. Paulo está falando que a igreja de Éfeso, essa igreja detentora de riquezas espirituais, precisam se aguçar com relação a ter discernimento espiritual. É não somente contemplar o ordinário da vida, mas o extraordinário. É não somente contemplar o natural da vida, mas o sobrenatural de Deus. Irmãos, Ele está pedindo por essa igreja. A minha oração nesta tarde é que, a despeito de nós estarmos pedindo tantas coisas para Deus, que Deus desvende os nossos olhos e que possamos contemplar a glória de Deus. A segunda questão que Paulo trata nesse texto é que o Senhor conceda também revelação no conhecimento de Deus. Que não somente haja um espírito de discernimento espiritual, mas um espírito também de revelação do conhecimento de Deus. Paulo aqui vai tratar algo que é muito denso teologicamente, mas é importante que nós saibamos, porque eu espero que você traga sua caneta na próxima vez, para você escrever algumas coisas. Paulo está falando aqui do conhecimento de Deus. É algo insondável, é algo inescrutável, é algo que não temos como compreender e nem comensurar, dimensionar. Mas há alguns elementos aqui que a gente precisa guardar no coração. Eu só posso ter e compreender essa revelação do conhecimento de Deus através de Jesus. Isso significa que eu só posso ter conhecimento de Deus se eu tiver uma experiência de salvação, uma experiência com Jesus. Nesta tarde, o meu desejo é que o Senhor desvende o seu coração, e se você tem alguma dúvida a respeito da salvação, que o Senhor Jesus adentre na sua alma nesta tarde e faça uma transformação tão poderosa para que você comece a ter o conhecimento de Deus. Então ele está falando aqui de salvação, mas não é somente salvação. A salvação é algo que a gente chama de algo pontilho, ou seja, terminante. Uma vez salvo, salvo para sempre, porque eu e você fomos selados com o Santo Espírito da promessa, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 13. Mas Paulo está falando aqui de um segundo processo,
que ele chama em alguns textos da Bíblia, de desenvolver a vossa salvação. Obviamente que ele não está falando da salvação no sentido de nós termos a graça de Deus em nós, porque essa graça foi graça de Deus, não foi uma ação nossa. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação é um ato exclusivo de Deus na minha vida e na sua vida. Você veio aqui porque Deus o trouxe. E se você resistir a qualquer intento de Deus na sua vida, você não conseguirá. Você não vai conseguir, melhor dizendo. Sabe por quê? Porque quando Deus outorga a sua palavra na nossa vida, é algo irresistível. Você não resiste o poder de Deus, você não resiste a vocação de Deus, o chamamento de Deus. E isto é graça. Mas o segundo ponto, do desenvolver a salvação, já não é algo imediato, agora é algo progressivo. Ele está falando de santificação. Santificação. E não há outro caminho para buscarmos a santidade, a santificação daqueles que já têm o conhecimento de Deus através de Cristo, a não ser por um processo de oração e leitura da palavra de Deus. Na verdade quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu como esse rolo, como diz o profeta Ezequiel, quanto mais eu busco a palavra, mais desejo intenso nas minhas orações, na minha intercessão de querer conhecer a Deus. E quanto mais eu me busco ao Senhor, quanto mais eu me rendo ao Senhor, quanto mais eu caminho nesse processo progressivo, mais eu reconheço quem eu sou: pecador, inútil, servo inútil. E quanto mais eu me sinto quedado diante deste conhecimento, mais o processo de santificação começa a acontecer. E o processo de santificação começa a gerar em mim sensibilidade espiritual. E a sensibilidade espiritual me leva a dizer não ao pecado. Sabe, nós temos ciência que somos pecadores. Nós não somos pecadores num princípio de morte eterna, porque nesse sentido o Senhor já nos salvou, já nos redimiu. Eu e você não temos mais o espectro da morte eterna. Nós não temos mais isso. Mas nós lutamos diariamente contra o pecado. É uma luta, é uma batalha. E só há vitória sobre o pecado quando nós começamos a desenvolver a nossa salvação, ou seja, a nossa vida de santidade. Você pode dizer: hoje eu não vou fazer mais isso, mas você continua fazendo. Sabe por quê? Porque isso só pode acontecer de maneira poderosa na sua vida é quando a gente entra num processo de santificação. De santificação. Porque Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá discernimento, e Deus nos dá graça para prevalecer e de dizer: pecado, você está aí, eu sei quem eu sou, mas você não tem mais poder na minha vida. Você não é Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida chama-se Jesus Cristo, o Senhor que me tirou das trevas e me colocou na sua maravilhosa luz. Você que é do Senhor Jesus, você tem esta vitória em Cristo Jesus. Terceiro aspecto importante desse conhecimento, além do conhecimento da salvação, que nos leva a conhecer o Senhor, descortinar, nós temos também a questão da santificação. E em terceiro, nós temos a glorificação. Esse é o conhecimento pleno. E isso vai acontecer aonde? Na eternidade. No céu. Quando estivermos face a face. Quando estivermos experimentando das mansões celestiais, nós seremos glorificados pela graça de Deus. Nós estaremos diante do Cordeiro, estaremos diante do Senhor, estaremos diante daquilo que era
algo opaco, algo que nós não tínhamos conhecimento ainda, algo que ainda estávamos com uma espécie de óculos escuros, difícil de compreensão. Agora, diante do Senhor, quando Ele nos levar, ou quando Ele voltar, nós veremos esse Deus face a face, nós estaremos todos glorificados e totalmente revestidos de incorruptibilidade diante do autor e consumador da nossa fé. Então, primeiro estágio, salvação. Segundo, santificação. Terceiro, glorificação. Mas Paulo continua intercedendo por essa igreja. Ele diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do chamamento e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo aqui agora está tratando de algo muito interessante. Ele fala e ele pede que essa igreja seja uma igreja iluminada pelo Espírito Santo de Deus. A ideia aqui de abrir os olhos do coração é apenas uma figura de linguagem, é uma metáfora. Na verdade, Paulo está dizendo aqui que os olhos do coração é a centralidade da vida. Tem a ver com a nossa vida. E aí Paulo diz assim: Senhor, ilumina com teu Espírito esses irmãos. Aí nós vamos novamente para um princípio teológico que eu quero que você guarde e anote para você não esquecer. A teologia reformada, ou seja, a nossa teologia, quando fala sobre o conhecimento de Deus e o descortinar de Deus na nossa vida, nós classificamos isso olhando para o que Deus fala conosco sobre 3 aspectos. Primeiro é o aspecto da revelação. O que é revelação para nós? Revelação é o conteúdo divino, é toda a fala, toda a ação, toda a estrutura, todo o arquétipo divino de Deus para a nossa geração. Essa é a revelação de Deus, é o conteúdo disso. Mas há um segundo princípio, que é o princípio da inspiração. A inspiração é esse conteúdo agora registrado. Aqui é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Então o registro da vontade de Deus para a nossa vida estar aqui na Bíblia. Isto é inspiração. E Deus usou homens no Antigo Testamento e apóstolos no Novo Testamento para registrar a sua vontade. Isto aqui, irmãos, está selado. Isto aqui é inerrante, a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus para você. Deus inspirou, como diz Pedro, homens santos, para que da parte de Deus, esses homens registrassem a vontade de Deus neste livro. Isto aqui está fechado, a gente chama de cano. O cano está fechado, a inspiração divina está fechada. Então quando alguém diz, Deus falou algo comigo, você pode definir então, quando Deus falou algo com você, através de alguém. É simplesmente comparar aquilo que alguém está falando com a palavra de Deus. Se Deus falou algo com você, recorra às Escrituras. E se aquilo bate com aquilo que está sendo falado, Deus tem algo poderoso para você. Isto é inspiração. Revelação e inspiração. Paulo aqui vai tratar sobre iluminação. Ele está dizendo para que Deus ilumine os olhos do coração do povo. O que Paulo está dizendo aqui é que esta palavra, irmãos, isso é coisa extraordinária. Meu coração se enternece com isso. Esta palavra aqui, que me alcançou, que alcançou você, Paulo está orando para que esses irmãos tenham iluminação, ou seja, que o Espírito Santo dê compreensão do propósito de Deus para a vida da igreja. Queridos irmãos e irmãs, o meu desejo é que nesta tarde o Espírito de Deus ilumine a sua mente, esclareça aquilo que não está sendo, nunca foi esclarecido, ou traga algo novo para a sua vida, ou revele aquilo que já está para você estabelecido, e que você de fato entenda o propósito de Deus para a sua vida.
Que nesta tarde sejamos iluminados pela presença do Espírito. E esta oração de Paulo, extraordinária pela iluminação, ele quer tratar aqui sobre dois aspectos. Primeiro, para que esta iluminação nos leve a um pleno conhecimento do chamamento de Deus. Ele fala isso, observe o texto, por favor, versículo 18. E a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, que chamamento é esse que ele está falando? É o chamamento, irmãos, que ele vai tratar em todo o livro. É o nosso chamamento da morte para a vida. É o nosso chamamento da escravidão para a liberdade em Cristo. É o nosso chamamento de alguém que não conhecia Deus para ter o pleno conhecimento do Senhor através de Cristo. O que esse texto está dizendo é: olha aqui para mim, olhe você, não esqueça disso, você é do Senhor. O Senhor tirou você das trevas e te transportou para a sua maravilhosa luz. Ele transportou você para o Filho do reino do seu amor. Ele tirou você da morte eterna e te deu vida, e vida em abundância. Então Deus, Ele chamou você, você foi chamado por Ele. Você foi chamado por Ele. Não resista. Deus chamou você. Segunda questão aqui, que ele trata sobre esse aspecto da iluminação: a riqueza da glória da sua herança nos santos. O que esse texto está dizendo para nós? No Salmo 16, versículo 5, diz que o Senhor é a nossa porção da nossa herança. Esse texto aqui está falando do que nós chamamos de antítese, ou seja, o contrário. O que esse texto está dizendo aqui é que nós somos a herança de Deus. Você já pensou nisso? Que você é a herança de Deus? Isso aqui nos ajuda a sermos tratados de algumas áreas que nós enfrentamos. Eu conheço muitas pessoas que vivem uma luta grandiosa dentro de si com relação à depressão. A depressão, ela nos leva a ter uma baixa autoestima. A gente fica autodepreciado. A gente entra num estado de comiseração, ou seja, ó vida, ó dor, ó azar. Nada vai acontecer comigo. A gente se torna a pessoa mais triste da face da terra aos nossos próprios olhos. Nós não conseguimos contemplar as coisas na perspectiva divina. A gente não vê perspectiva. Há muitas pessoas aqui que enfrentam isso. Há muita gente que diz: a minha vida não tem sentido mais. Esse texto aqui é um texto curativo, terapêutico, porque está falando que você é herança de Deus. Está dizendo que você é menina dos olhos de Deus. Está dizendo de que você foi lavado pelo sangue do Cordeiro e foi regenerado em Cristo Jesus. Está dizendo de que você é uma pessoa importantíssima para Deus. Se você está pensando em desistir da sua vida, esse texto está dizendo aqui: Deus não desiste de você, porque você é precioso, preciosa para Deus. Está dizendo de que, a despeito dos homens terem gerado em você frustração, decepção, tristeza, vontade de abandonar tudo, esse texto está dizendo: ei, não abandone, não se afaste, não fique entristecido porque você está decepcionado ou decepcionada. Há algo muito maior para você. Deus te ama, Deus está interessado em você, você é herança dele, você é amado e amada dele. Essa é a intercessão de Paulo. E aí então, a gente pode seguir isto, falando no versículo 19, e eu já estou a 5 minutos do tempo,
eu quero perguntar se vocês podem me dar mais 5 minutos. A paz no nosso meio. Esse amém aí não me convence. Eu quero saber se é amém mesmo ou se eu paro por aqui e aí eu deixo o pastor José João pregar na semana que vem o restante do texto. Posso dar mais um pouquinho de avanço nesse texto? Amém. Agora sim, a paz no nosso meio. Muito bem, o versículo 19 diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Agora ele ora para que a igreja exerça poder espiritual, não poder para ter, mas poder para ser. E aí ele faz aqui algo interessante, porque se você observar é algo meio que superlativo aqui. Ele diz assim: o qual a suprema grandeza do seu poder. E a palavra poder aí no original grego é dinamis. Dinamis vem dessa palavra que nós usamos hoje, ou melhor, nós usamos dinamite. Essa palavra dinamis significa uma implosão, não é uma explosão, é uma implosão, é algo que acontece aqui dentro de nós. Ele está dizendo isso, para com os que cremos, segundo a eficácia. Essa palavra eficácia também é uma palavra sobre poder, é uma palavra grega chamada energeia, que significa energia, significa uma energia concentrada, progressiva, crescente. Ele continua falando ainda, segundo a eficácia da força. A palavra força aqui é uma palavra também grega chamada kratos, que significa exatamente um poder inerente, pertencente. E novamente ele usa a palavra do seu poder. Então ele está falando de algo superlativo, de totalidade, de integralidade. Ele está dizendo: ei, esse poder está à disposição da igreja. Ele está orando para que a igreja tenha compreensão, seja iluminada para entender que o poder está à disposição. Queridos irmãos e irmãs, todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, têm esse poder disponível. É só buscarmos o Senhor, é só clamarmos pelo Senhor. E quando a gente fala de avivamento, a gente fala de tantas coisas, mas no fundo, o que nós estamos precisando, irmãos, é experimentar esse poder para viver uma vida diferente para a glória de Deus. E aí o versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo a ressurreição dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A última intercessão de Paulo é para que nós tenhamos o pleno conhecimento de quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Esse texto está dizendo aqui que Jesus tem autoridade sobre todo principado e potestade. Se Jesus tem toda a autoridade, o inimigo não tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se Jesus tem toda a autoridade, por mais que o inimigo seja tinhoso, seja ardiloso, ele não tem poder na sua vida. Em 1 João capítulo 5, versículo 18 diz que o Senhor sabe quem vocês são. A despeito do inimigo jazer, ou seja, estar no nosso meio, atuando no nosso meio, ele não tem poder, nem de possessividade
e nem de penetrabilidade naqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. O texto diz assim: vocês que são nascidos de Deus, de Cristo Jesus, o diabo não toca. Ele não toca na sua casa, ele não toca na sua vida, e ele não toca na sua família. Ele pode gerar instabilidade emocional, ele pode te pressionar, ele pode gerar todo tipo de incertezas e dúvidas e confrontos com você, mas ele não está mais dentro de você e nem na sua casa, porque na sua casa quem reina é Jesus Cristo, Senhor, o Rei da glória. Ele tem toda a autoridade do céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem autoridade entre os anjos, ele tem autoridade entre os homens e ele tem autoridade entre os demônios. Ele é o Deus Todo-Poderoso, cheio de autoridade. E aí ele diz: essa autoridade não é somente sobre os principados e potestades, esta autoridade também é sobre a igreja. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Quem conduz o corpo é o cérebro, é a cabeça. Então Jesus é a cabeça, ele é o cabeça. Ele é o Senhor da igreja. Sabe o que significa isso? Significa que nenhum homem, nenhum pastor, nenhum bispo, ou seja, essa síndrome apostólica que está por aí, é o Senhor da igreja. Nenhum presbítero, nenhum líder de célula, de grupo familiar, ninguém comanda a igreja de Cristo. Quem comanda e dirige a igreja de Cristo é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. E graças a Deus, que Deus escolhe homens e mulheres que sirvam a Ele em verdade, para que esta igreja continue sendo a noiva de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que essa oração extraordinária seja uma inspiração nesse sentido, seja uma motivação para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa tarde preciosa. Obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Senhor, nos faça ser uma igreja preocupada com a santa e sagrada Escritura. Que sejamos uma igreja piedosa, que ao dobrar os nossos joelhos, possamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é a razão da nossa vida. Que o Senhor faça com que os meus irmãos e as minhas irmãs saiam daqui sabendo de que eles são do Senhor, pertencem ao Senhor e irão viver eternamente para a glória e louvor do nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus pouse sobre os irmãos e as irmãs, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.